Lars Mittank é um homem alemão que desapareceu em 8 de julho de 2014. Ele estava de férias com os amigos na Bulgária, mas minutos antes de pegar o avião para voltar para casa, ele teve um misterioso surto e nunca mais foi visto. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. Lars Joachim Mittank nasceu em 19 de fevereiro de 1986, na Alemanha. Filho único de Sandra Mittank, Lars sempre foi uma pessoa muito calma e adorava praticar esportes. Ele era conhecido por ser atlético e simpático. Quando esse caso ocorreu, ele tinha 28 anos. Tudo aconteceu em 30 de junho de 2014, quando ele viajou com um grupo de amigos para um resort em Golden Sides, na Bulgária. Sua volta para a Alemanha tinha sido planejada para dia 7 de julho, ou seja, ficaria lá pouco mais de uma semana. Quando ele e os amigos chegaram lá, todos ficaram em um hotel bem luxuoso perto da praia, segundo os amigos, para aproveitarem mais. A semana foi tranquila e tudo ia bem, até que no dia 6 de julho de 2014, um dia antes do retorno do grupo para casa, Lars e seus amigos estavam em um bar na cidade assistindo um jogo. Quando no meio do jogo, Lars acabou se desentendendo com alguns outros alemães sobre futebol, pois esses torciam para o time rival. O bate-boca não durou muito, pois como falei no início, Lars era um homem muito tranquilo, e logo as coisas no bar se acalmaram. Então, Lars acaba se separando de seus amigos que estavam indo para outra lanchonete. Porém, ele acaba não indo junto. Os amigos relataram que não parecia ter nada de errado acontecendo com ele, com exceção de que ele passou a semana sem comer muito, pois estava sempre sem apetite e comia apenas saladas e coisas leves, mas que não acharam isso nada demais. Bem, voltando para o caso, Lawrence ainda não tinha voltado, e ficou a noite toda fora, voltando a aparecer só na manhã do dia seguinte. O problema é que ele apareceu contando uma história estranha que havia acontecido com ele. Segundo Lawrence, na noite anterior, quando estava voltando para o hotel, 4 homens o pegaram e o espancaram. Ele ainda falou que esses homens tinham a ver com a discussão que ele teve no bar com aqueles caras. A luta resultou em Lars um ferimento no maxilar e uma grande dor no ouvido que não passava. Eles então foram ao hospital, em que lá perceberam que ele tinha rompido o tímpano. O médico então o aconselhou a não voar devido ao ferimento por causa da pressão do voo. Porém Lawrence disse que iria embora mesmo assim. Então o médico disse para ele esperar mais um tempo antes de ir embora, e prescreveu o antibiótico para ele chamado Cefuroxim, 500 mg. Esse antibiótico tem efeitos colaterais quando misturado com bebidas ou drogas. Guardem essa informação. Como faltava só um dia para irem embora, os amigos dele insistiram em ficar com ele lá até que ele esteja melhor para voar e todos voltarem juntos. Porém Lars afirmou que estava tudo bem e não tinha problema em ficar sozinho. E também acabou insistindo para que os amigos voltassem, pois ele não queria atrapalhar. Após isso, os amigos dele voltaram para a Alemanha no dia marcado, e ele ficou lá. Um de seus amigos afirmou em um programa de TV mais tarde que naquele dia Lawrence também estava muito calmo e não havia nada de errado com ele. Em seguida, ele saiu do hotel que estava e foi para o hotel perto do aeroporto, que era bem mais barato para ficar mais uns dias. E é nessa hora que a história começa a ficar bem estranha. Quando ele chega no hotel, ele fez uma ligação para sua mãe, e ela conta que ele estava bem estranho, falando sussurrando, e logo em seguida paranoico com muita ansiedade. Ele disse a ela para cancelar todos os cartões. Sua mãe, sem entender, perguntou se ele estava bem, e sem ela conseguir perguntar muito, ele começou a falar que estava com medo, que tinha 4 homens o perseguindo, e que esses homens queriam comprimidos que estavam com ele, e que ele precisaria ficar em um lugar alto, e que iria ficar ali. Nesse mesmo dia, ele mandou uma mensagem para sua mãe perguntando o que era Cefuroxim 500 ml,
que era o medicamento que lhe foi prescrito pelo médico. Após verificarem as câmeras de segurança do hotel, foi visto ele andando no corredor de um lado para outro e ficava espiando pela janela o tempo todo. Toda vez que ele ligava, sua mãe não conseguia perguntar o que estava acontecendo, porque ele dizia que as pessoas que o perseguiam estavam vindo e sempre desligava. Sua mãe ficou muito preocupada com o que estava acontecendo e comprou uma passagem para ele voltar para casa no dia 8, que era o dia seguinte das ligações que ele havia feito. Então, no dia 8, ele chamou um táxi que o levaria para o aeroporto e acabou dividindo a corrida com outro passageiro que também estava indo para lá. Curiosamente, o passageiro mais tarde contou que Lars estava com as pupilas dilatadas e muito inquieto. Durante o caminho, ele ligou para sua mãe mais uma vez, dizendo o seguinte: "Eles não vão me deixar sair daqui, e nem dirigir", e logo em seguida desligou novamente. Bem, chegamos então nas últimas imagens que existem de Lars, que é o momento em que ele chega no aeroporto. Podemos vê-lo com uma camisa amarela, mochila e uma mala. Ele foi até a recepção e perguntou onde era a enfermaria, pois precisava passar por uma consulta antes de viajar devido ao problema no ouvido. A recepcionista o indica o lugar e ele prontamente vai até lá. Dentro da enfermaria, ele é atendido pelo Dr. Costa Kostov, que diz que ele sentou na cadeira e estava muito nervoso. Mesmo com isso, o doutor examinou sua orelha e disse que estava tudo bem para ele viajar. Estava indo tudo bem, até um trabalhador do aeroporto entrar na sala da enfermaria para trabalhar em uma reforma. Lars entrou em pânico e falou baixinho: "Eu não quero morrer, tenho que sair daqui." Nesse momento, então, ele sai correndo da enfermaria, deixando todas suas coisas no local. Ele corre em direção à rua, passa pelo aeroporto e pula um muro que havia no local em direção a um campo. Podemos ver no vídeo que não há ninguém atrás dele o perseguindo, e essas então são suas últimas imagens, sendo que ele nunca mais foi visto. Após o desaparecimento de Lars, sua mãe contratou um detetive particular para encontrar o filho. Ele investigou todos os hospitais e abrigos para ver se Lars estava sem documentos por lá, além de muitos cartazes espalhados por todos os lugares. Porém, nada foi encontrado. E em dezembro de 2016, aqui mesmo no Brasil, a polícia de Porto Velho encontrou um homem desorientado e andando no meio da rua, e que não havia nenhum tipo de documento. Em pouco tempo, uma foto desse homem em uma cama de hospital vazou para a mídia, e logo todos começaram a pensar que ele seria Lars Mittank, por terem uma grande semelhança. Porém, ele não era Lars. Na verdade, esse homem era Anton Pilipa, um canadense que estava desaparecido há 6 anos e sofria de esquizofrenia. Depois, em 2019, um caminhoneiro deu uma carona para um homem em Dresden até Schildon, e segundo ele, disse que parecia muito com Lars, porém mais velho. Mas depois disso, também não encontraram o tal homem. O sumiço de Lars é um mistério até hoje, pois ele nunca mais foi encontrado após ter saído correndo do aeroporto. Muitas teorias sobre esse caso surgem até hoje, como o de que ele acabou misturando drogas com os remédios prescritos. Porém, seus amigos afirmaram que enquanto estavam lá, ele nunca nem ao menos tomou o remédio. A outra teoria é que ele talvez tenha usado algum tipo de droga antes e durante o passeio. Porém, os amigos também não afirmaram isso, e falaram que tudo foi muito estranho, pois ele era uma pessoa muito calma e tranquila. Algumas pessoas também acham que pelo golpe que tomou no ouvido, ele teve algum tipo de transtorno craniano, que o tem afetado de tal maneira que o fez agir daquele jeito. Já outras acham que ele tinha esquizofrenia e isso explicaria suas reações. Mas como falei, são tudo teorias. E infelizmente, ele continua desaparecido até então. Mas queremos saber de você. Conhecia a história de Lars Mittank? Qual sua opinião sobre o caso? Deixe nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek.